Que a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja continuamente aos nossos corações. Os convido para uma leitura na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Passando nesta oportunidade para deixar uma palavra aos nossos corações, ao teu coração e ao meu coração também, eu quero falar em rápidas palavras sobre o tema: a unção faz toda a diferença. Não adianta cantar bonito se não tiver unção. Não adianta se expressar bem se não tiver unção. Não adianta ter os mais elevados cursos, aperfeiçoamentos. É lógico que isto também faz parte e é bom, mas o principal, o mais importante na vida do homem, do jovem, da mulher, do obreiro que faz a obra de Deus, seja ela sendo pregada ou sendo cantada, sendo um levita na casa do Senhor e por onde quer que ele vá, o mais importante de tudo isso é a unção. A unção traz e faz toda a diferença. Ora, este texto que nós acabamos de observar e fizemos menção aqui em alguns versículos, no livro de Atos, do capítulo de número 3, e o versículo de número 1 até o versículo de número 7, nós acabamos de ler que Pedro e João estavam subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. Pedro e João vão subindo para a oração, para orar, para falar com Deus, falar com Jesus Cristo, dono das nossas vidas. E de repente, quando Pedro e João vão chegando ali à porta do templo, chamada Formosa, e de repente eles se deparam com um homem aleijado desde nascença, segundo a Bíblia, a história fala. E este homem, ele é posto, ele é colocado ali todos os dias para pedir esmolas, porque este homem era aleijado. Mas quem sabe o que as pessoas que colocavam este homem ali não esperavam? Que um dia, em um determinado tempo, em uma determinada hora, em um determinado instante, iam adentrar naquele templo chamado Formosa, lugar da adoração, iam adentrar 2 homens ungidos, 2 homens que
estavam na direção do nosso Deus. E quando a Bíblia diz que eles vão adentrando, e como de costume, este homem, eu posso imaginar que ele leva a sua mão e pede uma esmola, porque era o costume dele também para o seu sustento, e alguém, amigo da família, o colocavam naquele lugar, porque sabia que era um lugar de passar bastante pessoas, um lugar transitório de pessoas para lá e para cá, um lugar de movimento. Vamos pensar, trazendo para os dias de hoje, um lugar semelhante a um calçadão de uma grande cidade movimentada, e eles colocavam este homem para pedir esmola, para pedir esmolas. E quando Pedro e João vão passando, ele leva a mão e pede: dai-me uma esmola. E eu disse que a unção faz toda a diferença. A unção, irmãos, através da unção Deus pode curar. Através da unção Deus pode salvar. Através da unção Jesus pode sim curar enfermidades. Através de unção Deus pode alcançar e ultrapassar barreiras infinitas. Através da unção. E quando este homem pede: dai-me uma esmola, a Bíblia diz no Atos dos Apóstolos capítulo 3 que Pedro, juntamente com João, eles olham para aquele homem, ele se dirige até aquele homem e fala: olha, eu não tenho ouro, ou nós não temos ouro, e nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ninguém pode oferecer o que não tem. Por exemplo, se você for visitar alguém, na casa de alguém, numa residência, se tratando aqui do nosso estado de São Paulo, é quase que normal você oferecer um cafezinho. Mas se em determinado momento você souber que chegou uma visita em sua casa, mas você sabe que de repente o seu pó de café acabou, você vai oferecer o café para ele se você não tiver o pó para fazer? A resposta é não. Ninguém oferece o que não tem. Por que Pedro ofereceu a cura? Por que Pedro e João ofereceram a cura? Porque Pedro e João sabiam do que eles estavam falando. Pedro e João, eles sabiam que eles tinham a unção de Jesus, do Espírito Santo, do Deus do Todo-Poderoso. A unção da cura, em particularmente, dizendo neste assunto. E parece-me ver esse homem estendendo a mão, e como quem ele e os seus familiares ou alguém por volta ali que o colocavam naquele lugar, quem sabe observando, Pedro e João falou: é agora que vai entrar mais uma moeda, mais um troco, vamos dizer no linguajar de hoje, vai entrar mais uns reais. Mas Pedro fala: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isto te damos. Quem sabe alguém observando e fala, ou pensa: o homem já falou que não tem ouro e não tem prata, então não vai ter oferta, ou melhor, não vai ter esmola. Mas Pedro e João tinham algo mais importante do que a esmola. Pedro e João tinham algo mais importante do que o dinheiro. Pedro e João tinham algo mais importante para ofertar, para oferecer para aquele homem, do que as esmolas que ele apanhava dia após dia, assentado na porta, ou frente à porta ali do templo chamado Formosa, em qual todos os dias ele era colocado, apanhava-se as moedas, apanhava-se as esmolas, e ele ia para sua casa, levavam ele para sua casa, para sua residência. E no outro dia vinha novamente de novo, para quê? Para o mesmo procedimento. Mas chegou um determinado dia que ele recebeu algo muito mais importante do que a esmola. Que ele recebeu algo muito mais importante do que as moedas, as pratas, o dinheiro da história, ou melhor, o dinheiro daquele tempo. Ele recebe algo mais importante. E o que ele recebe através da unção
da parte de Jesus Cristo na vida de Pedro e João. Ele recebe a cura. É lógico que Pedro e João não fizeram esta pergunta para este homem. Mas se porventura Pedro e João fizessem a pergunta para aquele aleijado, para aquele homem: você prefere uma esmola que você já ganha ela todos os dias? Nós podemos te dar a maior esmola no maior valor que você desejar. O que você prefere? Prefere as esmolas de todos os dias ou prefere a cura? Sair desta vida que você se encontra? Eu tenho certeza que este homem ia responder: eu quero ser curado, eu quero ter os meus tornozelos, as minhas pernas perfeita como uma pessoa normal. Mas é lógico, o texto não diz isso, é só para a gente analisar, fazer uma analogia. Mas Pedro e João não entra neste assunto, mas diz: nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que então Pedro pega pela mão daquele homem e coloca ele em pé, mas na unção. Pedro não colocou em pé somente para dizer: ei, aqui é Pedro que está falando, o grande homem de Deus, o servo aqui que andou com Jesus Cristo, que viu aquilo que... Não, Pedro não, ele falou: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A unção faz toda a diferença. E nesta oportunidade, passando para deixar esta palavra aos nossos corações e dizendo, mais uma vez, que a unção faz toda a diferença. Vou relatar mais uma vez e vou dizer com toda certeza e convicção, com toda certeza e convicção, que pregar bonito não adianta muita coisa. Cantar bonito também não adianta muita coisa. Ter uma voz afinada é bom, mas não é tudo. Ter convites e ter agendas é bom, mas também não é tudo. Algo mais importante que o pastor precisa ter. Algo mais importante que o obreiro precisa ter. Algo mais importante que o levita precisa ter. Algo mais importante que o cantor precisa ter. Algo mais importante que o irmão, que a irmã precisa ter. Algo mais importante que a igreja precisa ter é a unção. A unção traz toda a diferença. A unção faz toda a diferença. Na unção, Deus faz curas. Através da unção que Ele nos deu a nós, a igreja, aos escolhidos, Jesus faz milagres. Através da unção, os espíritos malignos têm que bater em retirada. A unção faz toda a diferença na vida do homem, na vida da mulher. E a Bíblia diz que este homem ficou curado. Este homem que era aleijado. Então agora ele começa a caminhar normalmente. E alguém começa a observar, quem sabe, e dizer: este homem não é aquele que era deixado, que ficava ali sempre na porta formosa pedindo esmolas? E quem sabe alguém confirma: sim, é o mesmo. Mas parece que ele está diferente. Quem sabe alguém fala: está diferente porque ele se encontrou com os homens que tinham unção, e através da unção determinaram, e ele foi curado. Eu vou encerrar esta palavra nesta tarde, nesta oportunidade, para o teu e para o meu coração, que nós possamos ficar com esta palavra e saber e garantir que a unção, ela faz toda a diferença. A unção, ela transporta ou derruba as barreiras. Através da unção, os leões têm que jejuar. Através da unção, Deus prepara alguém, um etíope, para tirar o profeta Jeremias de dentro do calabouço, de dentro da lama. Através da unção, Deus tira Paulo e Silas da prisão. Através da unção, Deus tira Pedro da prisão. Através da unção do nosso Deus,
Davi, com uma pedra, derruba o gigante. E através dessa unção que Deus vai continuar nos dando vitória, nos dando bênção e nos ajudando a chegar até o dia em que Jesus Cristo voltar buscar a sua igreja. Um grande abraço, que Deus vos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.